Boa tarde. Eu vou começar aqui apresentando, né, vou fazer a apresentação aqui da tela, né, do nosso conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Deixa eu ver aí. Pronto. Me dê um feedback aí. Vocês conseguem visualizar já a minha tela? Redes de computador e DNS, Domain Name System. Tá aparecendo aí para vocês? Beleza. Pronto. Então, galerinha, ó, para finalizarmos, né, esse conteúdo da revisão de redes, né, lembrando, né, que essa disciplina nossa, como a gente já bem sabe, ela é uma espécie de revisão geral, né, das disciplinas do eixo de infraestrutura, né, tanto da disciplina de arquitetura e organização de computadores, quanto de redes de computadores, quanto de sistemas operacionais. Então, para a gente finalizar essa parte, ficou faltando aí alguns conteúdos que eu vou passar aqui para vocês agora, que chama-se DNS, né, Domain Name System, né, Sistema de Domínio de Nomes, e um outro conteúdo que daqui a pouco a gente vai também abordar para vocês, né, que é o serviço de DHCP, certo? Então, são esses dois serviços aí que são implementados nos servidores ou nos nossos roteadores, em alguns casos, né, que faltou mostrar aí para vocês, certo? Então deixa eu ver só se já está gravando aqui, só um minutinho, tá sim, certo? Lembrando, pessoal, que depois eu vou disponibilizar para vocês aí esse conteúdo também lá na plataforma, né, lá no Google Sala de Aulas, no link de vocês, caso vocês desejem acessar, vai estar disponível lá para vocês, tranquilo? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre, né, o DNS, né? Vamos relembrar para vocês aí o que é DNS e para que ele serve, certo? Então, eu não vou perder muito tempo lendo, né, a teoria, vou tentar mais mostrar para vocês na prática o que o DNS faz e como ele funciona, certo? Então vê lá, aqui nesse slide eu trago alguns exemplos para vocês. Então veja, quando você acessa, né, o web browser do seu computador aí, seja, né, o Google Chrome, que é o que é mais popular hoje, ou o Firefox, ou até o Internet Explorer, né, que Deus me livre, Safari, né? Qualquer web browser que você acessa e quando você digita, né, o endereço como exemplo aqui, né, www.miseria.com.br, né, que é o site aí do nosso Normando aqui da nossa região, é o site de notícia. Então, quando você está digitando esse endereço, na realidade você está digitando um nome, né? É um DNS do site. Você está digitando um endereço virtual desse site. Mas como vocês sabem, né? Na realidade, quando a gente utiliza isso daqui, o que o computador está fazendo na realidade não é acessar esse nome, e sim o endereço IP desse site, né? Então, existem na internet um negócio chamado de DNS, que é o sistema de resolução de nomes. Então, quando você digita no seu computador www.miseria.com.br, o que é que o web browser faz? Ele vai na internet e pesquisa e diz: "Ei, galera, quem é www.miseria.com.br?" Aí vai existir um esquema de computadores, existe na nossa internet, na nossa www, né, na nossa internet, servidores que são responsáveis por transformar esses nomes em números de IP. Então, o que é que ele vai fazer? Algum computador na internet vai dizer: "Ei, cara, eu conheço, eu sei quem é www.miseria.com.br." Aí ele vai dizer para ti: "Olha, o endereço dele é 172.227.23.45." Ou seja, o que é que ele está retornando? Ele está retornando um número de IP, certo? Então é assim que funciona o nosso DNS. Tá, professor, e por que que criaram isso? Para que serve o DNS? Porque quando a gente começou, a internet começou, antigamente não existia nome. Todo computador que você queria acessar, você tem que acessar através de um número de IP. Então imagine aí você acessar o site da Globo.com. Só que em vez de você acessar usando o Globo.com, você tem que digitar o número de IP da Globo. Não ficava ruim? Para o usuário é muito ruim. Imagina eu ter que digitar, né? Deixa eu só ver aqui um negócio, o terminal. Em vez de eu ter que digitar o nome globo.com, eu tenho que digitar 172 alguma coisa, entendeu?
Deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se eu consigo fazer isso no Mac. Globo.com. Não vou conseguir aqui no Mac. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha máquina virtual. VirtualBox. Então, o DNS ele foi criado com o objetivo de tornar mais amigável os nomes dos sites e dos próprios computadores na internet. Para quando o cara fosse acessar, ele não ter que usar números, mas sim nomes. Então, para que eu conseguisse resolver nomes, né, para que o meu computador para que ele consiga acessar sites, ele não vai usar nomes, ele vai usar IP. Então, para o computador, quando ele está acessando, ele está usando IP. Mas para quando o usuário está acessando, ele está acessando um nome. Então, eu preciso ter aí, nesse meio termo, alguém que transforme os nomes em números. Ou seja, que transforme as URLs, como a gente conhece, dos nossos sites em números de IP. Então, o serviço DNS ele vai servir justamente para isso daí. Ou seja, ele vai transformar nomes, né, as URLs dos sites, em números de IP. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui com vocês, usando aqui agora nessa virtualização que eu criei aqui. Só um minuto. Deixa eu ver, CMD. Oi! Entendi. Beleza, sem problema. Então vamos aí, pessoal. Consegui fazer o teste aqui que eu queria. Então, na realidade, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, acessei aqui o CMD do Windows, né? Abri aqui um Windowsão antigão que eu tenho aqui na minha virtualização, que é o Windows, né, XP, e abri aqui o CMD. E dei um ping aqui, ó, para www.globo.com. Então, ó, dentro do site globo.com, veja que o IP é 192.192.81.5. Então significa dizer que se você abrir aqui, ó, um web browser, e de vez de você digitar aquele número, vamos ver aqui, 186, né, de vez de você digitar globo.com, você pode digitar um número de IP, né, que você vai conseguir acessar. Só não sei se eu vou conseguir acessar pela virtualização, vou não. Mas veja que, ó, ele conseguiu achar que é um site da globo.com, tá vendo aí, ó? Então eu botei o mesmo IP que me respondeu aqui, ó, 192.192.81.5. Vamos testar aqui para outro site, ó, www.google.com. Opa, foi que eu digitei errado. Porque eu não botei o ping, né, Luiz? Ping. Pronto, ele tá me respondendo aqui, ó, 172.217. Então vamos botar 172.217.29. É ponto, macho. 172.217.29.36. Desculpa aí, galera, porque na virtualização aqui ainda fica mais complicado para mim no teclado. Mas tá vendo aí, ó, quando eu uso qualquer web browser, né, e eu estou digitando o número de IP, veja que agora ele já transformou, tá vendo? Mas eu acessei usando o número de IP. Então, para que é que serve o nosso DNS? Ele vai servir para resolver nomes. Veja que se eu fosse, de vez de decorar o nome do meu site, eu tivesse que decorar o número, seria algo muito ruim, certo? E detalhe, pessoal, o DNS também ele mascara uma coisa que a gente chama de balanceamento de carga. Você vai observar que, por exemplo, sites como esses que eu acabei de acessar, o globo.com ou o próprio Google, nem sempre eles têm esse IP aqui fixo. Por quê? Porque se esse IP aqui estiver sendo acessado por muitas pessoas, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um outro IP virtual para o mesmo site, que aí ele vai conseguir balancear a carga. Né? Sei lá, vamos supor que eu tenho 100 milhões de pessoas acessando esse mesmo IP. Então eu vou precisar de um outro IP para não dar sobrecarga nesse mesmo IP e acessar a mesma página da internet. Então eu posso criar uma outra página para dar acesso. Embora, ó, veja que aqui ó, na segunda vez também deu o mesmo site, mas pode existir em algum momento que eu acesse a google.com, ou até vocês podem fazer depois o teste aí em casa,
vocês vão ver que pode ser que esse número aqui mude para a Google. Por quê? Porque a Google usa balanceamento de carga, né, nesse caso. Galera, entendido aí essa questão do DNS? O que é o DNS, para que ele serve, como é que ele está fazendo aí, como é que ele resolve, não? Beleza. Então, ó, vamos entender aqui agora mais algumas coisinhas. Existem, galera, quando você compra, né, na realidade é assim, o DNS ele é montado dentro de uma estrutura, né, de servidores espalhados pelo planeta. Então existem servidores específicos só para resolver nomes na internet. Então essa estrutura, né, os servidores DNS, existe um servidor DNS raiz, certo? E esse servidor DNS raiz, ele é dividido aí em domínio genérico de alto nível, que são os .coms, .net, .org, .edu, né? Então eles são divididos aqui em domínios genéricos de alto nível e também são divididos aqui por códigos de país, né? O .com, .br, né? O .de, o .fr, né? Que são aí siglas do país. Então, globo.com é um domínio daqui, mas poderia ser globo.br, certo? Né? Então, ou então globo.com.br, pode misturar os dois, veja que já é uma derivação do Brasil quando eu uso .com.br, entenderam? Então existe um servidor raiz e existem servidores distribuídos, só que essa estrutura ela é toda interligada. Se eu estou num computador aqui, na internet aqui no Juazeiro e perguntar, olha, eu quero acessar o site www.algumacoisa.net. Então, essa estrutura vai perguntar o raiz, que vai perguntar o .net, quem é aquele site, que vai retornar o número de IP para eu que vou estar bem aqui embaixo, certo? Então, essa estrutura, ela é montada dessa forma, certo? Aqui, só para vocês terem uma ideia, tem aqui a quantidade de servidores DNS espalhados aí pelo planeta, né? Então, temos vários. Lembrando, esse slide é até um pouquinho antigo, ele já está até um pouco defasado, mas já existem até mais servidores DNS. Significa dizer o seguinte, galera, ó, quando você faz uma alteração, né, você cria um site como, por exemplo, www.pizza.com. Esse site ele vai ter que ser replicado para todos os demais. Ou seja, esse endereço seu, do seu IP, associado a essa URL, www.pizza.com, né, ele vai ser espalhado para todos os demais servidores DNS, dizendo, olha, galera do servidor DNS, www.pizza.com agora é o IP 172.30.21.29. Então todo mundo agora vai compartilhar essa mesma informação. Por quê? Porque qualquer pessoa no planeta que quiser acessar www.pizza.com vai pegar aquele, vai ser transformado naquele IP e vai conseguir acessar aquele site. Então é dessa forma que os servidores DNS servem. Existe também um negócio chamado de servidores cache de DNS, né? Que o que é esse camarada? São servidores que são cópias dos demais servidores DNS. Então, de vez em toda vida que você perguntar quem é www.globo.com, ele tem que ir lá no servidor não sei aonde e voltar com IP, existe um negócio chamado de servidor cache de DNS. A primeira vez que eu perguntei quem é www.globo.com, ele vem e já salva num servidor local chamado de servidor cache DNS. Para que na próxima vez que eu quiser acessar esse site, www.globo.com, ele não vai ter que ir lá longe mais atrás do número de IP. Ele vai saber através de um servidor que está muito próximo dele. Então, por exemplo, geralmente a BrisaNet, a Oi, essas operadoras de internet, eles já possuem servidores cache de DNS local. Para quê? Para diminuir o tráfego na internet. Porque imagine aí, todos os clientes da BrisaNet, quando acessam um site, tem que perguntar quem é o número do IP fora dela. A quantidade de informações que ela iria trafegar só para saber o número de IP de sites diferentes. Então o que é que ela faz? Ela cria um servidor DNS cache dela própria. E aí toda vida que alguém quiser acessar um site, ela não está perguntando para fora. Ela está perguntando dentro da própria BrisaNet. Porventura, algum site que ela não conheça, que não esteja no DNS, no cache DNS da BrisaNet, aí ela libera para ser perguntado fora,
vai lá no servidor raiz ou nos servidores adjacentes, traz o número de IP e a partir daquele momento ela sabe, né, aquele site está sendo agora fazendo parte do cache. Entendido até aí, galera? Que são aí servidores cache de DNS. Beleza, o Rodrigo está dizendo que sim. Então, ó, alguns exemplos aí de servidores DNS públicos, né? Então, servidores DNS, por exemplo, o OpenDNS, né? Um serviço de DNS público, onde ele disponibiliza 2 servidores, né? Um primário e um secundário. Vocês vão observar que todos eles possuem um primário e um secundário. Para que serve isso, professor? Porque geralmente, se um tiver sobrecarga, o segundo ele vai atendendo, né? Então, por exemplo, tem muita gente aqui tentando resolver IPs, né, resolver nomes utilizando esse servidor DNS. Então ele vai para o secundário. Na casa de vocês, eu até indico, certo? Depois, se vocês quiserem fazer essa experiência, porque muitas vezes é interessante a gente alterar na nossa casa os números de servidor DNS. Então, por exemplo, aqui em casa eu geralmente uso um da Google e gosto de usar o outro da própria BrisaNet, certo? Porque aí diminui também a velocidade, porque quando eu uso da BrisaNet, né, como ele está mais próximo de mim, ele responde mais rápido. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu uso um público maior, que é o da Google, e uso outro local, que é o da própria BrisaNet, certo? Isso daqui você consegue alterar as configurações no seu roteadorzinho, facinho, certo? E no próprio computador também você consegue fazer essa alteração. Então, olha, qualquer dia desse aí que você estiver acessando a sua internet, né, e você estiver tentando acessar um site e estiver dizendo, ó, erro de DNS, o que é que significa isso? Você está com a internet, mas o seu computador não está conseguindo resolver nomes. Significa dizer que o seu servidor DNS, a galera que resolve teus nomes para ti, não está respondendo. Aí o que é que você pode fazer para resolver o problema? Ou você altera o seu DNS, né, para um outro qualquer, por exemplo, da Google, né, que é muito utilizado hoje, né, ou de outra, do OpenDNS, que também é bastante utilizado, ou até mesmo um outro da outra operadora, né, então você vai conseguir resolver o seu problema com o DNS, certo? Isso não é incomum, certo? Na BrisaNet eu aqui em casa, nesses últimos meses, principalmente agora na quarentena, eu já resolvi 2 vezes fazendo isso, né? Às vezes dá um erro no computador, né? Dá um erro na internet sem conseguir acessar, e aí é só você alterar o seu DNS e aí você volta a funcionar. Só que você não está usando mais o servidor da BrisaNet, né? Você está usando um servidor DNS, ou seja, a galera que vai resolver as URLs para ti vai ser um servidor de fora da Brisa, não da Brisa. Então, ó, lá no computador, né, manualmente também você pode fazer essas configurações aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui na minha virtualização, mostrar aqui para vocês se eu consigo achar. Cadê virtualização? Tá aqui. Cadê painel do controle? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, viu? Aqui no meu Windowsão antigo, mas se você for olhar, né, no Windows 7 também não muda muita coisa não. Deixa eu ver se eu acho aqui configurações de rede. Então aqui, eu estou aqui na minha rede local, venho em propriedades. Cadê? Protocolo TCP/IP, aqui, ó, tá vendo? Esse meu aqui, ele tá apontando, ó, o DNS para o DNS da Google, 8.8.8.8, 8.8.4.4. O principal é da Google e o secundário é da Google. Ou seja, quando eu digito www.globo.com, quem está resolvendo o meu IP, né, esse IP para URL, é o servidor DNS da Google, certo? Lembrando, pessoal, lembre-se do que eu falei, cuidado, não vão se aventurar muito aí na casa de vocês não, para depois vocês ficarem sem internet. Mas o DNS, né, o da Brisa, se você é BrisaNet aqui na sua região, é interessante você deixar pelo menos você deixar o principal como sendo da Brisa. E o secundário é interessante você deixar de outra operadora. Por quê? Porque na hora que o da Brisa parar de funcionar, você tem um outro servidor DNS na internet que está funcionando que vai conseguir resolver nomes para ti. E por que é interessante, professor, deixar o da Brisa como principal? Por conta do que eu acabei de falar aqui sobre servidores cache, né? Como o da BrisaNet ele vai estar mais próximo de ti, ele vai conseguir responder mais rapidamente. Você não vai estar precisando ir lá fora
né, numa infraestrutura muito maior, buscar a resolução de nomes. E aí, pessoal, também falo aqui um pouquinho nesse slide sobre registros de URLs. Eu estava brincando com vocês há pouco, falando sobre a URL chamada de www.pizza.com, mas esse domínio ele foi comprado bem baratinho, né, logo que a internet começou, por $14. E depois ele foi feito um leilão, né, e foi vendido por não sei quantos milhões de dólares. Por quê? Porque www.pizza.com, para quem quer comprar pizza, é uma mão na roda, né? Então é um nome muito sugestivo para comprar pizza. Então os caras pagaram um absurdo de dinheiro para quem detinha o poder, né, da URL. Uma outra curiosidade sobre a URL, não sei se vocês chegaram a ver, mas a Google teve um tempo aí que ela não renovou o domínio dela. E acabou que outra pessoa conseguiu comprar o domínio da Google, né? Só que aí a Google rapidamente conseguiu recuperar, porque comprovou que era o nome da empresa dela e tudo, né? E hoje existe esse tipo de proteção. Mas no passado não era assim. E muita gente ganhou dinheiro justamente comprando o URL de nome de empresas muito famosas para revender mais caro, né? Então isso antigamente era mais comum. Hoje não, porque existe legislação específica hoje que proíbe esse tipo de coisa. E quando a empresa demonstra, né, que o nome da empresa é aquele, né, ela tem, vamos dizer assim, prioridade para adquirir aquela URL. Justamente para evitar esses gaiatinhos que ganhavam dinheiro, né, comprando URL. Mas vamos lá, professor, eu quero criar meu site. O que é que você quer? O que você precisa ter para criar um site na internet? Primeiro, você precisa ter um endereço, né, que a gente chama de URL, né? Então, onde é que você compra o registro do seu domínio, né, a sua URL, né? Onde é que você compra o seu domínio na internet? Você pode comprar, né, no Brasil, no registro.br. Então, esse site aqui é o site que faz a venda para todo o Brasil. Ah, pessoal, mas tem outra empresa que vende? Tem, mas todo mundo que vende no Brasil, o registro que termina com .br, ele obrigatoriamente tem que comprar nesse aqui, o registro.br, porque ele é quem revende para os demais. Então, por exemplo, um outro site que é bastante comum você comprar internacionalmente é o GoDaddy, né? Então, esse site aqui também, ele vende tanto registro.br, como registro.com, como registro.fr, se for na França, enfim. Ele vende qualquer tipo de registro. O BR ele só vende registros com final BR. Então, .com.br é vendido pelo registro.br. Por exemplo, o meu site, né, www.isaacbezerra.com.br, eu comprei diretamente no registro.br. Acho que é baratinho, galera. Pra vocês terem ideia, R$100 e poucos a anualidade. Aí quando você compra, por exemplo, eu compro por 5 anos, 3 anos, aí é que sai mais barato mesmo, né? Sai bem mais em conta. Então, a GoDaddy, né, se você quiser comprar um site com o final .com, né, você pode comprar direto na GoDaddy, mas se for .br, aí você vai comprar no registro.br. Então, depois que você compra esse registro, você garantiu que aquele nome que você está usando é seu. Então, no meu caso aí, o isaacbezerra.com.br, né, quando eu compro e pago, eu tenho direito a usar aquela URL durante alguns anos, certo? Então, eu comprei aí, tenho direito a usar 5 anos, certo? Então, tá aí, ó. Tá, o valor que eu paguei tá aqui, né, R$30, né, foi aí, ó, R$111 por 4 anos, né? Se fosse na Godaddy com .com, sairia, cada ano sairia R$25,80, né? Eu preferi com .com.br. Falar nisso deve estar perto até de vencer já. Outras formas de você adquirir registro de domínio é comprando aos seus servidores de hospedagem. Pessoal, não confunda. Para você ter um site na internet, você precisa de um domínio e você precisa da hospedagem. O que é hospedagem? Onde você vai armazenar os dados na internet do seu site. Né? Lembra lá quando você está fazendo a páginazinha HTML, o HTML, o CSS, o PHP, o JavaScript? Aquelas pastas, aqueles arquivos que você salva dentro do o que é que vocês usam? É o AMP, XAMPP, MAMP, né? Então, aquelas pastas, vocês colocariam elas dentro dos seus, como é que chama? Das suas hospedagens. Então, por exemplo, eu já usei há algum tempo, eu usei o Argo Host. Lá nesse Argo Host eu colocaria aqueles arquivos e fazia com que meu DNS, o meu registro.com.br, direcionasse para
a hospedagem da Argo Host. Ou seja, quando eu acessar www.isaacbezerra.com, na realidade, ele vai resolver um IP que é do computador da Argo Host, né, que é um computador que tem, né, um IP válido na internet que vai direcionar para a pasta que tem lá os meus arquivos do meu site. Então é dessa forma que a internet funciona. Galerinha, difícil até aí ou tranquilo? Posso seguir para o próximo passo? Beleza. Então, para a gente finalizar esse conteúdo, falta uma coisinha bem simples, chamada de DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol, né? Que é o protocolo de configuração de hosts dinamicamente, certo? Então, o serviço de DHCP, ele serve apenas para uma coisa, para distribuir IPs, certo? Então, vamos entender o que é esse serviço aí. Então, já entendemos o que é DNS, vamos entender agora o que é o DHCP. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, olha, eu tenho 3 computadores que eu quero interligar em redes. Eu quero fazer a configuração em rede desses 3 computadores. Então, se eu quero ligar 3 computadores em rede, eu vou precisar de um switch para interligar eles via cabo e vou precisar atribuir um IP para cada um desses caras. Aí vamos supor que, para esse aqui eu coloquei o IP 192.168.0.1. Aí esse, 192.168.0.2. E esse, 192.168.0.3. Só que veja, se eu sou o técnico informático e eu estou montando essa rede, eu teria que vir aqui, ligar esse computador e configurar o IP dele manualmente. Depois eu teria que vir aqui nesse, ligar o computador e fazer a configuração do IP nesse outro. Depois a mesma coisa nesse outro. Veja que eu estou falando aqui do universo de 3 computadores. Imagine agora uma empresa que tem aí 400 computadores. Dá um trabalhão, não? Tem que acessar cada computador e colocar um IP em cada um dos computadores, né? E toda vida que eu for adicionar um computador novo à rede, eu ter que fazer essa configuração manual, ou quando o computador for removido, eu ter que lembrar qual é o IP dele. Então, assim, não usar DHCP tem algumas implicações, que é o que? A dificuldade de manutenibilidade ou de manutenção na rede. Quando eu uso DHCP, o que é que acontece? Então veja aqui um outro exemplo de uma LAN. Olha a quantidade de computadores agora que eu tenho aqui nessa rede. Imagine que isso aqui é uma empresa. Tá aqui, por exemplo, sala da direção, coordenação do curso de informática, coordenação do curso de massoterapia, coordenação do curso de hospedagem, sala dos professores, sala dos DTs, sei lá, qualquer outro local, sala do Grêmio. Então lá na sala do Grêmio tem 2 computadores, ou seja, veja que aqui eu estou falando também de um universo muito pequeno, porque em cada um desses aqui eu só tenho alguns computadores, mas veja quantos eu já teria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 computadores. Se eu não tenho o serviço de DHCP, eu tenho que passar por cada um desses caras aqui e atribuir um IP manual para ele conseguir fazer parte da rede. Entendido até aí? Só que quando eu tenho agora um DHCP, o que é que vai acontecer? Eu posso ter aqui um desses camaradas aqui como sendo DHCP, um servidor DHCP, e quando esse computador ligar, ele vai solicitar um IP a esse serviço DHCP que vai atribuir o IP a ele de forma automática. Então o técnico ele não vai precisar fazer a configuração desses IPs. O que é que vai acontecer? O próprio computador, quando ele liga e ele identifica que existe um cabo de internet ligado a ele, ele vai perguntar à rede se existe algum serviço de DHCP. Então ele vai emitir um sinal dizendo: ei, alguém aí tem IP para me dar? Aí, se existe um serviço de DHCP na rede, o DHCP vai responder: opa, eu tenho. Toma aí o IP. Aí ele vai e distribui o IP. Então, essa distribuição de IP é feita de forma automática. Ou seja, cada computador, quando liga, pergunta na rede se existe um serviço de DHCP, que, por sua vez, se existir, ele vai responder já atribuindo o IP àquele computador. Então, o que é que o DHCP faz? Então tá aqui, ó, ele pode distribuir aqui, ó, em cada rede aqui eu tenho essa faixa. Vamos supor aqui, para a rede 1, olha,
Eu tenho um serviço DHCP que vai distribuir IPs para esses caras dentro dessa faixa, do 10.1.1.1 até o 10.1.1.254. Então, o primeiro computador que ligar aqui nessa rede vai pegar o IP 10.1.1.1. O próximo vai pegar o IP 10.1.1.2. E o outro, 10.1.1.3. E assim sucessivamente. Essa rede aqui, como vocês podem observar, ela suporta até 254 computadores ligados nessa rede, né? Então, nessa faixa aqui que foi configurada, ele conseguiria aí conectar automaticamente. Detalhe, pessoal, esse computador aqui pegou o IP 10.1.1.1. Só que ele passou aí, vamos supor, 15 dias desligados. Né? O computador passou 15 dias desligado. Então ele perdeu aquele IP. Outro computador, quando ele ligar, pode vir a assumir aquele IP. Certo? Então isso daí é feito dinamicamente. Certo? Essa configuração, geralmente, ela dura 7 dias. Se um computador passar 7 dias sem se logar na rede, ele vai perder esse IP. E quando ele ligar, pode ser que ele pegue um outro IP. Como também pode ser que ele pegue o mesmo IP. Certo? Então, o serviço de DHCP ele serve justamente para facilitar a vida do técnico em informática, né, que vai atribuir IPs de forma automática aos nossos computadores e aos nossos roteadores. Por exemplo, você que usa BrisaNet na sua casa, né, ele também usa isso aí. Desculpa. Quando você liga seu celular no seu roteador da sua casa, existe um serviço DHCP no roteador da BrisaNet da sua casa. Então, quando você conecta seu celular, o IP é atribuído ao seu celular através de um serviço que existe no roteador chamado de DHCP. Certo? Então, o IP é atribuído ao seu celular dessa forma. O computador, quando você liga um computador na sua rede da sua casa, esse roteador ele está atribuindo o IP de forma automática ao seu computador, que vai configurar o seu IP de forma automática. Galera, dúvidas quanto a isso daí, não? Tá tranquilo aí esse conteúdo também de DHCP? DHCP basicamente é isso. Então seriam os dois serviços que estariam faltando aí, né, vocês visualizarem, que era justamente DHCP e DNS. Então, com isso a gente finaliza essa parte de redes, certo? Do conteúdo de redes, ok? E aí na próxima semana, né, vocês vão ter a avaliação, que vai trabalhar, a avaliação que eu pretendo fazer com vocês vai trabalhar justamente, né, os conteúdos referentes a redes de computadores. DNS, DHCP, IPs, certo? Então, máscara de rede, né? Diferença entre o que é roteador, suítes, né? O que é ponte, o que é bridge, o que é um endereço MAC, certo? Então, estudem esse conteúdo que eu passei para vocês referente a redes de computadores, que é o que vai estar caindo aí para vocês, né? Na nossa prova. Tranquilo, galera? Pronto, eu vou estar disponibilizando essa aula, né, também para vocês lá no portal, né, do jeito que eu tenho feito sempre, certo? Então eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês no portal lá. E a prova vai ficar realmente para a próxima semana, como vocês já sabem, com esses conteúdos todos que a gente viu aí referente a redes de computadores. Beleza, galerinha? Alguma dúvida aí que eu possa tirar mais de vocês? Posso finalizar a aula já aqui? Pronto, pois tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Vou finalizar aqui a gravação e daqui a pouco eu disponibilizo aí a gravação para vocês. Valeu, galera. Forte abraço e até mais.